Muito bem. Estão todos aí vendo a aula, não é isso? Tá claro para todo mundo? Pronto. Muito bem, então, vai ser uma aula curta aqui, né? Ainda bem que vocês vieram, pensei que vocês iam achar que era 1º de abril hoje. Quer dizer, que não ia ter aula. Brincadeira. Ok, então vamos ver aqui agora alguns exemplos, tá certo? Digamos assim, interessantes sobre exemplos de variedades diferenciáveis. O primeiro exemplo que a gente faz, né? Estou seguindo aqui o livro do Manfredo, isso aqui é a seção 4, é o chamado fibrado tangente de uma variedade. Esse objeto só existe quando a variedade é diferenciável, quando ela tem estrutura diferenciável, certo? Em particular, né, quando você tem uma variedade diferenciável, então fica bem definido em cada ponto o espaço tangente, né? A gente já definiu. Didaticamente é interessante isso aqui, né? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui não é o ideal. O ideal seria um curso sobre variedades diferenciáveis. Variedades diferenciáveis, exato. Antes de fazer o curso de geometria, um curso inteiro. Tem muita coisa. Tem um livro do John Lee que é gigante, assim. Só sobre variedades diferenciáveis, topológicas. Mas, enfim, a gente também não está numa velocidade... Não está muito diferente de um curso, a velocidade, certo? Por que eu estou falando isso? Porque, aparentemente, nos textos, quando a gente estuda um pouco de variedades e, por exemplo, a questão do fibrado tangente, do espaço tangente, parece que a ideia é a seguinte, é você não pensar muito. Porque é um conceito abstrato, muito abstrato, assim, então é um salto grande de abstração. Entende? É claro que isso aqui é inspirado, né, no espaço tangente de uma superfície no R3, onde a gente consegue enxergar, né? Mas, no caso geral de uma variedade, é um conceito muito abstrato. A ideia é você não pensar muito, começar a trabalhar com esse conceito abstrato e com o tempo você acaba se acostumando. Isso é uma estratégia para ir mais rápido, né? Esses conceitos demoraram anos e décadas para chegar nessa formatação que a gente apresenta hoje, entende? Bom, dito isso, vamos lá. Esse conjunto é um conjunto muito abstrato, né? A variedade em si já é abstrata, mas a gente tem vários exemplos mais concretos. Agora, a gente vai considerar esse conjunto dessa forma daqui. Ele, formalmente, né, isso aqui é um conjunto de pares. E agora tem uma ligação entre esses pares, tá certo? Tem um ponto, para cada ponto da variedade, você considera o par PV, onde V está no espaço tangente deste ponto, tá certo? Outra maneira de olhar esse conjunto aqui, né? Isso aqui é igual, do ponto de vista de conjunto, à união formal, né? A união formal de todos os espaços tangentes, certo? Muito bem. O que nós vamos ver é o seguinte, que desde que M tem uma estrutura de variedade diferenciável, essa estrutura induz, né? A partir dessa, a gente vai construir uma estrutura diferenciável para esse conjunto, para o fibrado tangente, né? Bom, um outro comentário que eu queria dizer é que isso aqui é o fibrado tangente, então a ideia é que tem muitos tipos de fibrados, certo? Na verdade, existe, né, um conceito bem geral, por exemplo, de fibrados vetoriais, onde isso aqui se encaixa como exemplo. Não sei se a gente vai ter a oportunidade de ver aqui, mas fica dita essa informação. Existe um conceito um pouco mais geral chamado de fibrados vetoriais. Muito bem, então, como é que a gente coloca a estrutura? Você fixa um ponto qualquer de M,
P, né? Então, e você considera uma carta local, não, carta local não, parametrização, né? Parametrização local, né? Parametrização. É a mesma coisa, né? Já, todo mundo entendeu o que é, mas é uma aplicação que vai do aberto do Rn. N é a dimensão da variedade, eu coloquei aqui, né? Em M, e dado um ponto, né, eu considero uma parametrização cuja imagem contém esse ponto. Muito bem. E bom, e aqui o que eu quero dizer aqui, né, é que, bom, quando esse ponto P varia aqui nesse conjunto, a pré-imagem, né, esse ponto Q vai variar aqui no conjunto U, no domínio, tá certo? E aqui são pontos do Rn que eu vou representar assim. O fato é que fixado um ponto, a gente tem a base, né, dos vetores coordenados. Chamei campos aqui, mas é são vetores em cada ponto, tá certo? Então, isso aqui pode ser feito em cada ponto de U. E para cada ponto de U, esses vetores tangentes aqui, né, eles formam uma base do espaço tangente na variedade, né? Ou seja, em X de U. Tá bom? É bom que fique muito claro quem são esses campos, tá certo? Quando você está aqui, tem aqui o seu domínio U, pega um ponto aqui, tá aqui a sua variedade, e aí você pode considerar essas curvas que estão na direção do eixo, certo? Então aqui a imagem dessas curvas são curvas na sua variedade, e aí você pode, né, agora considerar os vetores tangentes a essa curva aqui, certo? Então, essas curvas aqui são as curvas coordenadas. Em cada ponto, você deixa todo, eu já comentei isso. Todas as variáveis fixas, exceto uma. Quando você faz essa variável, essa coordenada variar, é chamada curva coordenada, certo? E aí a imagem dela vai ser uma curva na sua variedade, dada pela parametrização. E aí você pode considerar os vetores tangentes. Esses aqui são os vetores de x, y, né? E o que nós vimos é que eles formam uma base do espaço tangente, certo? O que é que a gente faz agora? Você faz essa construção em cada ponto do seu domínio U. Então, você vai ter aqui, na vizinhança coordenada, em cada ponto, uma base do espaço tangente. Tá? É o que está escrito aqui. Bom, dito isto, vamos agora considerar essa aplicação aqui, que ela é natural, tá certo? Então, eu quero agora achar parametrizações desse conjunto do fibrado. Então, o que é que a gente faz? Você considera o produto aqui, U vezes o Rn, né? Qual é a ideia, né? A ideia é que quando você tem aqui um ponto x1, xn em U, tá certo? Você leva esse ponto aqui no ponto x de x1, xn, ou seja, isso aqui está o ponto da variedade, né? Observe que eu quero parametrizar o conjunto Tm, o conjunto Tm formado por pares dessa forma. Então, eu tenho que corresponder aqui um ponto na variedade e um vetor no espaço tangente. O espaço tangente, com licença, desculpa aí. Continuando, né? Vou colocar aqui no silencioso.
Tá bom? Então, a ideia que está por trás aqui é a seguinte, é que o espaço tangente, como é um espaço vetorial de dimensão n, tá certo? Cada espaço tangente, ele é isomorfo a um Rn, entendeu? Então, para parametrizar essa parte aqui, onde está o V, eu preciso usar todo um Rn para parametrizar. De que forma a gente parametriza? Bom, essa aqui é a forma mais natural possível. Você toma aqui um ponto U e leva em X, né, um ponto, perdão, P, x1, xn, em U, e essa primeira parte você leva em X, x1, xn. Esse ponto x1, xn, né, nele você tem os campos coordenados, tá certo? Então, aqui é onde está a ligação. Então, você usa os campos coordenados nesse ponto e usa esses números aqui que estão no Rn como sendo os coeficientes, certo? Então, quando o 1 e o n variam, né? Cada um na reta, né? Esse ponto aqui, o 1 e o n varia no Rn, isso aqui, né? Como dx é uma base, isso aqui varia em todo o espaço tangente, tá certo? O que a gente vai ver agora é que, de fato, a coleção, veja só, vocês entendem isso, de todos os abertos dessa forma e todas as aplicações dessa forma, essa coleção é uma estrutura diferenciável no fibrado tangente, tá? Eu não fiz exatamente igual ao Manfredo, né? Porque o Manfredo ele considera a priori aqui já uma coleção, né, de parametrizações que cobre a variedade, né? Coloca lá o alfa, x alfa, entendeu? Então, primeiro eu estou fazendo só com uma, depois a gente... Agora você considera todas dessa forma. Então, é isso que eu quero dizer aqui. Considerando todas as parametrizações que são dessa forma. Certo? Bom, então, para verificar que isso aqui é um estudo diferenciável, pela definição, né, a gente precisa ver, na verdade, duas coisas só, né? Como eu já mencionei. Primeiro que a coleção dessas parametrizações, ela cobre toda a variedade, no caso TM, e segundo, que as mudanças de coordenadas são diferenciáveis, tá certo? A terceira propriedade, né, que existe uma família maximal, a gente já viu, pelo lema de Zorn, dada desde que você tem uma coleção que cobre cujas mudanças são diferenciáveis, então existe, né, abstratamente existe uma estrutura que contém essa, tá certo? Então, ou seja, na prática, para a gente verificar que um conjunto é uma variedade, a gente só precisa verificar essas duas. Arrumar uma coleção que cobre, cujas mudanças são diferenciáveis, certo? Que cobre é imediato, né, porque dado um ponto PV qualquer no fibrado tangente, né? Tá certo? Você considera a parametrização X que contém P, e aí, naturalmente, esse ponto vai estar na imagem de Y, por esse conjunto aqui, U vezes o Rn. Por quê? Porque V, dado V aqui, né? Temos que V é uma combinação linear, tá certo? É uma coisa dessa forma, já que isso aqui é uma base. Tá certo? Então, o ponto que você vai escolher para parametrizar o ponto PV é o ponto X, e a parte as coordenadas U são as que são exatamente, você usa as coordenadas do vetor V nessa base. Então, por construção, imediatamente, você vai ter que a imagem desse ponto vai ser o PV, tá certo? Ou seja, imediatamente você vê que a união das imagens é toda a variedade, né? Pronto, agora vamos supor que duas dessas parametrizações se intersectem, tá certo? Aí eu chamei aqui uma de Y e a outra de Y-tio. Então, fique claro, né, o que está acontecendo. Essa daqui corresponde a uma parametrização x-tio, entendeu? Com a parametrização x-tio, você constrói essa parametrização y-tio, análoga a essa daqui. Todas as parametrizações, né, que eu quero dizer é o seguinte, que nós estamos considerando são dessa forma daqui. Né? Todas são dessa forma.
seja, dado uma x, você constrói a y dessa forma. O domínio de x, multiplica pelo Rn e define assim. Então, aqui eu tô as duas são da mesma forma. Bom, se você tem, né? Se elas se intersectam, se eu tenho um ponto, não ficou muito bem feito aqui, me perdoe. Rapidinho, tem um errinho aqui. Ou seja, o ponto não é esse, né? Certo? Aqui os pontos são da forma PV, né? Tava só P, para quem não viu. PV, certo? Dado ponto PV na interseção, tá? Em particular, por definição dessas parametrizações, o P está na interseção de x de U com x tilde de U tio, tá certo? Aí eu estou denotando aqui o tio, esse vetor do Rn, da mesma forma o U, tá certo? E a observação que eu devia ter feito antes, eu fiz agora, só é a seguinte, essa observação aqui é muito importante. Eu mencionei ontem, brevemente, né, que uma vez que você coloca uma estrutura diferenciável numa variedade, as parametrizações, elas são aplicações diferenciáveis. Não sei se vocês fizeram essa conta, eu pedi para vocês observarem isso. Olha a definição e entendam que uma vez que você coloca uma estrutura diferenciável numa variedade, as parametrizações são aplicações diferenciáveis, né? Do seu domínio aberto no Rn na variedade. Tá? Verifiquem isso. Dito isto, a gente agora tem essa, né? Aliás, isso implica também, isso que eu estou falando, por exemplo, tá, pega a parametrização. Essa aplicação, ela vai do Rn, tá certo? No T, P, né? M, onde o P é a imagem de Q, tá certo? E mais ainda, dxq, por definição, tá? Do vetor EI, da base canônica, é justamente esse campo, esse vetor tangente aí, dxi. Fique claro isso. Tá certo? Se você quiser, às vezes a gente coloca aqui o ponto. Tanto faz aqui P ou Q. Certo? O fato, então, em particular, você tira isso aqui. Essa informação é muito importante. A diferencial de x em Q no ponto U do Rn, em particular, é dada por essa expressão aqui, tá? Eu estou omitindo sempre agora os índices do somatório, né? Estão me ouvindo bem? Está cortando ali o som. Tá tudo certo, professor. Tá dando para ouvir direitinho. Beleza. Porque pode cair, eu nem percebo, né? Continuando, então. Assim, espero que não tenha ficado bagunçado. Mas aqui eu acho que fica claro agora, tá certo? Considere, então, eu tenho as duas parametrizações. Há uma interseção, tá certo? Então, a gente pode considerar, né, no conjunto onde faz sentido, tá certo? Como no caso usual de variedades, essa expressão. Tá claro o que eu estou falando? Ou seja, a figura aqui seria a mesma. Né? Você tem uma variedade, tem uma parametrização aqui, tem outra aqui. Então, para você fazer isso aqui, você tem que considerar o conjunto onde faz sentido, que é o conjunto que está na pré-imagem da interseção, né, dessas vizinhanças coordenadas aqui na variedade, onde aqui seria o TM. Tá? Então, isso aqui é onde fizer sentido, na interseção. Agora, o que é que isso aqui faz? Então, escrevendo dessa forma, fica mais elegante, mais simples, talvez.
y tio a menos 1, né? Composta com y de QU. Bom, primeiro vai ser y tio a menos 1 de y de QU faz isso aqui. X de x q de u, tá? Usando agora essa, eu repito, né? Usando essa expressão daqui, tá bom? Bom, e a inversa dessa aplicação, ela faz o que é mais natural possível. Ela aplica a inversa aqui na primeira coordenada, tá bom? E ela aplica a inversa aqui. Isso aqui agora é um vetor no espaço tangente, tá certo? Se essa aplicação aqui é dada por dxq, né? E mais ainda, né? Isso aqui é um isomorfismo. Claro, né? Porque eu pedi para vocês verificarem que dx, perdão, que as parametrizações, elas são diferenciáveis. Mas mais ainda, tá? Elas são diffeomorfismos. A inversa também de cada parametrização é uma aplicação diferenciável. Em particular, essa diferencial é um isomorfismo, certo? Então, a aplicação inversa, a aplicação dx, né, vai pegar o vetor no Rn, vai levar aqui. A aplicação inversa, não sei a cara dela, mas a aplicação tem um nome, é dx a menos 1, tá certo? Então, quando você vai inverter essa segunda coordenada, o que você vai fazer é aplicar dx, que é menos 1, nesse vetor aqui que está no espaço tangente. Pronto, essa é a expressão da mudança de coordenada, no caso dessas parametrizações y do fibrado tangente. Tá certo? Bom, e a observação aqui é a seguinte, essa coordenada aqui ela é diferenciável, porque m é uma variedade diferenciável, tá certo? Só que mais ainda, se essa aplicação ela é diferenciável, atenção, muita atenção. Então, a derivada dela, né, ou seja, se ela é de classe C infinito, a diferencial dela, veja, também é uma aplicação de classe C infinito, tá certo? Então, isso aqui, atenção, isso aqui a gente olha como uma aplicação de classe C infinito em Q e em U. Tá claro isso? Isso tem, por exemplo, no livro do Elon, de análise volume 2, grossão. Certo? Essa aplicação, se você tem mais ou menos assim, você tem uma aplicação, né, diferenciável, F, do Rn no Rm, certo? A diferencial, eu estou olhando agora, não no ponto P, eu estou olhando como uma aplicação assim, do Rn vezes Rn, tá certo? Em Rm. Essa aplicação vai pegar um ponto P, um vetor U, e ela vai levar em df PU. Então, isso aqui é diferenciável nesse sentido, nas duas variáveis, aqui e aqui. Entenderam? Essa aplicação agora ela já não é mais linear, né? É linear só nessa coordenada, tá claro? É a diferencial vista dessa forma. É isso que a gente está dizendo aqui. Porque, ou seja, essa coordenada, tudo bem, só depende de quê? Mas essa daqui, essa coordenada, ela depende de Q e depende de U. E essa aplicação toda, ela depende de Q e de U. Depende das duas variáveis. Repito, as primeiras coordenadas estão dependendo só daqui, mas essa segunda, que fique claro, depende das duas. Certo? Ou seja, tem que ter essa amarração, né? Fibrado tangente, os vetores tangentes eles estão amarrados ao ponto. Tá certo? Você não pode pegar um ponto num lugar e o vetor em outro espaço. Os vetores estão sempre no ponto que você está considerando, tá certo? Do ponto de vista de mudança de coordenadas, a ligação é essa. Aqui está dependendo do Q e de U. E esse é o fato. Essa aplicação deveria ter, sinceramente, para ficar bem bonitinho, eu devia ter colocado assim, né? Essa aplicação aqui é diferenciável. Ou seja, quando eu quero dizer que também é diferenciável nas duas variáveis, não só em relação à variável U, tá? Em relação às duas.
Tá bom? Muito bem. Eu coloquei aqui só uma observação, né? Porque a gente sabe que a diferencial da inversa é a inversa da diferença, certo? Bom, o fato é que isso garante que essa aplicação toda ela é diferenciável. Então, essa aqui é a mudança de coordenadas para essa família de parametrizações do fibrado tangente. Isso nos garante que o fibrado tangente é uma variedade, tá certo? E qual é a dimensão dessa variedade, senhoras e senhores? Qual é a dimensão do fibrado tangente, Marisa, por definição? Estão me ouvindo? Sim, professor. Qual é a dimensão, Iana, dessa variedade? E o TM, né, o fibrado, é o conjunto de pares PV. P tem dimensão, como se a gente pudesse ver, sei lá, eu imagino que é um produto vetorial da superfície, né, da variedade, quer dizer, com o espaço tangente dela no ponto P. Então, eu imagino que a dimensão seja a soma desses índices, né? A dimensão da superfície, da variedade, com a dimensão da espaço tangente. Que dá quanto? 2N. Exato. Muito bem, Elaine. Justamente, o que define... Quando a gente definiu variedade de dimensão n, né, a dimensão da variedade é a dimensão no Rn, onde você olha os domínios das parametrizações, tá certo? Esse U aqui está no Rn. Tá? Esse n é único. Então, é esse n que define, vai dizer qual é a dimensão da variedade. A variedade de dimensão n, tarará, tarará, aí quando você olha para as parametrizações, todas elas estão definidas em um aberto, né? Em abertos de um Rn fixo, tá certo? Pronto. Dada a variedade de dimensão n, a gente acabou de construir uma família, tá certo, de parametrizações e verificamos que ela satisfaz as duas primeiras condições da definição de variedade, tá certo? Então, esse domínio aqui, naturalmente, né? U está no Rn, então U vezes o Rn é um aberto, se você quiser, do R2N. Então, Marisa, eu estava perguntando a você, é necessariamente a dimensão do fibrado tangente. Se a variedade tem dimensão n, o fibrado tangente tem dimensão 2n. Isso está claro para você? Assim, professor. Ok. Então, É por porque eu exemplo, saí aqui uns 5 minutos atrás. bem na hora que eu perguntei. Acho que bem antes, né? Veja só. Então, por exemplo, né, bom, primeiro sempre vai ser par, né? Se você pegar nos exemplos que nós vimos, né, por exemplo, S2, o fibrado tangente é uma variedade de dimensão 4, né? Por aí vai. Aqui um exemplo curto, eu já tinha mencionado, mas eu coloquei aqui de novo, mas mais ou menos na ordem do livro, né? Que é o seguinte, são as que eles chamam de superfícies regulares do Rn. Chama superfície, mas ele vai olhar a superfície de dimensão K. Tá bom? Eu não coloquei a verificação não, porque de fato é a mesma que vocês devem ter visto no curso de geometria diferencial. A Marisa fez geometria diferencial no mestrado? Sim, fiz. Pronto. Foi com o Ivaldo? Foi com o professor Ivaldo. Muito bem. Então, é o conceito, né? É importante a gente ter, porque isso aqui dá uma classe grande de exemplos para a gente, tá? Uma superfície de dimensão K no Rn, tá certo? Uma superfície regular é um conjunto que tem essa propriedade. Para todo ponto existe uma vizinhança V no RK, né? Então a ideia é que isso aqui, o V,
A vizinhança de P em RK. Significa que vem um aberto do RK, tá certo? Então, a ideia é que você tem aqui o conjunto, tem um ponto, e aí vai ter um aberto do RK. Eu coloquei a definição igual uma Manfredo colocou, mas não, tá? Essa aplicação X aqui, ela vai do aberto do RK em V, entendeu? Aí, nesse sentido, a gente sabe dizer que é uma aplicação diferenciável entre um aberto do RK e um aberto, do Rn, certo? Simplesmente se cada coordenada for diferenciável. Então, a condição é que essa aplicação seja diferenciável e que a diferencial dela seja injetiva. Outra condição, que está meio que escondido aqui, é que essa aplicação ela é um homeomorfismo quando você restringe a esse conjunto, certo? Então, isso aqui é diferenciável quando você olha de U, do aberto U para o aberto V. Certo? Isso é uma coisa. E é um homeomorfismo sobre a imagem. Essa é a definição, né, de superfície regular de dimensão K no Rn. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui, que eu devia ter feito antes. Né? A esfera, né? A esfera tem dimensão N, mora no Rn mais 1, né? Mas se você considerar, por exemplo, S, a esfera de dimensão K, tá? No Rn mais 1, perdão, K mais 1, que seria um exemplo, tá? Sim, aí, veja só, como eu mencionei também no caso de superfícies, né? Com isso daqui, com essas duas condições, digamos, você verifica que isso aqui é uma variedade. Ou seja, quando há interseção de duas parametrizações, né, essa aqui seriam as parametrizações, aí esse fato garante, né, pelo teorema da função implícita, que as mudanças de coordenadas são diferenciáveis. Tá certo? Então, esses conjuntos, todas essas variedades, elas são diferenciáveis. E eu queria dar, por exemplo, S1, o círculo. Tá? S1 mora no R2. E aí você pode considerar o toro T2, que eu defini, né? S1 vezes S1. Então, isso aqui mora naturalmente no R4. Certo? Então, a superfície tem dimensão 2 no R4. Mas, geralmente, né, você tiver aqui o SK vezes o SL, a esfera de dimensão K com a esfera de dimensão L, isso aqui vai morar naturalmente, atenção, tá? Naturalmente no RK. Essa aqui mora no RK mais 1. Essa aqui mora no RL mais 1. Então, o produto dá o RK mais L mais 2. Certo? Essa diferença daqui, N menos K, a diferença a gente chama de codimensão da variedade, tá? A dimensão como eu falei para vocês, é um invariante até topológico de variedades diferenciáveis. Tá? Duas variedades homeomorfas têm a mesma dimensão. Isso aí é o famoso teorema da invariância da dimensão de Brouwer. Era um profundo de topologia das variedades. Certo? Duas variedades homeomorfas, elas têm a mesma dimensão. Muito bem. Certo? Então, é uma coisa da variedade. A codimensão, não. A codimensão depende do ambiente que você está, entendeu? Você colocou essa variedade, tem dimensão K, num certo Rn, a codimensão é N menos K. Colocou essa variedade, eventualmente, em outra variedade com outra dimensão, a codimensão muda, certo? Então, por exemplo, né, esse produto de esferas aqui, de duas esferas, digamos assim, esse mergulho, vou chamar canônico, tá certo? Esse mergulho canônico aqui, ele tem codimensão 2. Naturalmente, se você colocar 3 esferas, vai ter codimensão 3, etc. De forma canônica, tá certo? Eu já vou dar um exemplo relacionado com isso. Antes disso, continuando aqui, vamos falar de orientação, né? O conceito
bastante natural, importante também. A gente vai dizer que é uma variedade diferenciável, é orientável, se existe uma coleção maximal de parametrizações, essas duas condições aqui. Aqui, as imagens cobrem toda a variedade e sempre que houver, atenção, a interseção entre duas vizinhanças coordenadas, as imagens das parametrizações, aqui é não vazio, né? Se isso aqui for não vazio, não. Sempre que a interseção for não vazia, então essa aplicação aqui, que é a mudança de coordenadas, né? Ela vai, a gente já sabe que é um diffeomorfismo, então a gente, sendo um diffeomorfismo, necessariamente a diferencial é não nula, ok? E, portanto, o determinante é não nulo também. Sempre é não nulo. O que a gente vai pedir é que essa coleção todinha, essas aplicações, o determinante seja positivo. Essa aqui é a sutileza. Tá certo? Quanto a essa definição de variedade orientável. Professor? Oi? Desculpa, porque falhou aqui, eu acho que é a minha internet que está ruim. O que é sempre não nulo? Eu não consegui ouvir. Vou repetir. O determinante, enquanto isso eu vou me mudar. O determinante da mudança de coordenadas, né? Ou seja, o fato de ser uma variedade diferenciável garante que a mudança de coordenadas é um diffeomorfismo, concorda? Ok. Sendo um diffeomorfismo, a diferencial é sempre não nula, né? A diferencial é um isomorfismo. E, portanto, a determinante é não nulo. Então, determinante, nesse caso, é uma função não nula do domínio da parametrização. Tá certo? Tá ouvindo? Muito Sim. bem. Aí, isso sempre acontece com duas parametrizações que se intersecam, sempre, no conceito de variedades. O que eu estou dizendo agora, uma condição extra é que se esse determinante, que nunca é zero, se ele for sempre positivo, a variedade vai ser dita orientável. Essa é, digamos assim, a restrição nesse conceito daqui. É uma condição a mais na variedade, certo? Se isso não ocorre, ou seja, o contrário disso, vamos dizer que ela é não orientável, tá? E o que significa dizer que isso não ocorre? Significa que você tem parametrizações onde alguns desses determinantes são positivos e outros são negativos, tá certo? Pelo menos um de cada. Sempre, né? Muito bem, a gente vai aprofundar esse conceito. Essa coleção aqui, que eu estou pedindo que seja maximal, eu coloquei aqui depois, mas isso aqui é importante, tá? Essa coleção, ela é chamada de uma orientação de M. Tá bom? Novamente, tá? Pelo lema de Zorn, uma vez que você consegue uma cobertura, né, por vizinhanças coordenadas com essa propriedade, então existe uma maximal que a contém, tá certo? Então, é essa maximal que a gente chama de orientação. Por isso que é a orientação. E um fato, né, clássico é, se a sua variedade ela é conexa e orientável, então ela possui exatamente duas orientações distintas. O que é que isso significa, né? Quando você olhar, você vai... isso é mais ou menos simples, porque quando você olha agora a coleção de todas as parametrizações, tá certo? Como eu disse a vocês, o determinante da mudança ou é positivo ou é negativo, porque ele é não nulo, né? É mais ou menos isso. Então, você pode separar nos que são positivos e nos que são negativos. Tem um errozinho nessa afirmação minha. Alguém sabe qual é? Estão me ouvindo?
Sim, professor, eu tô ouvindo, só tô pensando agora. Ah, tá, Vou perfeito. fazer de novo para mim, qual foi a pergunta? Cortou, tá, o áudio tá melhor? A minha internet está muito ruim hoje, eu acho que nem é a sua. Não. O áudio do Eu professor pra tô mim querendo tá bom. aproveitar Tá bom aí, ó? Aqui o áudio tá bom. Elaine, eu tô querendo pensar um pouco sobre esse problema aqui. Você tem uma variedade. Primeiro que se ela for desconexa, aí você pode ter. Vamos supor que uma variedade conexa tem duas orientações, certo? Agora, se a sua variedade ela é desconexa, se ela tem duas componentes, aí cada uma vai ter duas orientações, entendeu? Então você não pode falar. Aí você pode olhar todas as combinações. Vocês entendem? A informação importante é sobre as conexas. O que eu estava dizendo é o seguinte: por que ela tem duas orientações? Porque o determinante da mudança de coordenadas é sempre a função não nula, certo? Aí eu disse assim, então vai ser ou positivo ou negativo. Mas isso está errado, isso é falso, tá certo? Tem um errinho aí. Por quê? Porque o domínio pode ser desconexo, entendeu? Da, da mudança de coordenadas. O que é que pode acontecer? Você tem aqui uma variedade, aí tem uma parametrização, e existe assim, tá? Coisas assim. E aqui tem outra, tá certo? Quando a gente vai olhar as mudanças, né? Bom dia, tudo jóia? Tô aqui, tô na luta aqui. Valeu. Eu vou olhar a pré-imagem da interseção, tá certo? Ah, então, ou seja, aqui eu vou desenhar aqui, né? O domínio, mais ou menos assim, que eu fiz, que corresponde a uma parametrização. E aqui eu tenho outra, seria mais ou menos assim, o domínio. Só que quando você vai olhar a mudança de coordenadas, ela está definida, né? Isso vale a pena repetir. Ela está definida, é claro que ela não está definida no domínio todo, ela vai estar definida na pré-imagem da interseção das duas. Então, por exemplo, seria aqui desconexo, seria um pedaço aqui, correspondente, né? E aqui também seria uma coisa assim, mais ou menos, nessa parametrização. Depois eu vou mostrar um exemplo de uma parametrização que é assim. Tá certo? Bom, então, essa aplicação é um diffeomorfismo. Essa aplicação aqui, ela é um diffeomorfismo. Tá bom? Só que aí, ou seja, o determinante da diferencial é não nulo. O determinante é não nulo. Aí, só que aí, eu não posso garantir que ele seja, por exemplo, tenha o mesmo sinal nas duas componentes. Né? Se não nulo, aqui vai ter um sinal, não sei qual é, e aqui tem outro. Tá certo? O determinante vai estar definido aqui, né? Para cada ponto, você vai olhar o determinante da diferencial dessa aplicação. Vai na reta, né? O det da diferencial de y a menos 1 composta com x. Essa aplicação vai pegar um ponto aqui, né, na interseção e vai levar na reta. Certo? Vou colocar aqui W, sei lá, e vai na reta. W é esse conjunto aqui, para a imagem de interseção. Só que W é desconexo, entendeu? Então, esse aqui pode ter um sinal aqui e um sinal diferente aqui. Não necessariamente o mesmo sinal. Tá bom? Então, isso significa que tem uma sutileza para verificar esse exercício, que a gente precisa restringir, por exemplo, para
parametrizações, né? Se for desconexo, você vai ter que separar esses domínios, né? Vou deixar aqui como exercício para vocês pensarem mais. Tá bom? Esse outro exercício aqui, né, se duas variedades são difiomorfas, então um é orientável se somente se a outra é. Tá bom? Vocês podem fazer, eu recomendo que vocês escrevam também esse exercício, tá certo? E verifiquem isso aqui, né? Que uma vez que você tem um difiomorfismo, na verdade, a aplicação, ela induz uma orientação, né? Se M é orientável, então você pode induzir uma orientação em N e vice-versa, tá certo? Pense como é que a gente pode usar o difiomorfismo para fazer isso, onde uma orientação é uma coleção dessas parametrizações, né, com essas propriedades aqui, especialmente essa. Pense um pouco, tá bom? E aí, bom, é um outro fato para ser verificado que um difiomorfismo, como ela induz, né, pode acontecer. Então, se essa variedade é orientável e essa variedade aqui é necessariamente, né, é orientável também, agora o difiomorfismo ele induz uma outra orientação em N na imagem, entendeu? Não necessariamente é a mesma. Aqui eu estou falando, né, se ele induzir a mesma orientação, a gente vai dizer que o difiomorfismo preserva a orientação. Agora, só tem duas, né? Se a orientação que ele colocou em N é diferente da que N tinha, né? Supondo que as duas são orientáveis, o difiomorfismo pode dar outra orientação. Nesse caso, ele vai dizer que ele inverte a orientação. Tá bom? Tem esse exercício clássico aqui, isso tem em todo lugar esse exercício, né? Se você tiver uma variedade coberta com duas parametrizações, de forma que a interseção das vizinhanças coordenadas, né? Só tem duas, né? É justamente o fenômeno que não ocorre aqui, nesse exemplo, certo? Se a interseção é conexa, então, claramente, a variedade é orientável, tá certo? Né? Isso é imediato, né? Justamente porque você resolve esse problema, né? Uma vez que a interseção é conexa, aí agora você tem um domínio conexo, uma função não nula, que seria o determinante. Então, essa função, ou ela é positiva ou ela é negativa. Tá certo? Se ela for positiva, então ela é orientável. Se ela for negativa, aí tem uma sutileza. Eu tinha deixado esse espaço para explicar isso. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Se o determinante dessa diferencial for negativo, aí eles assim, nós mudamos o sinal de uma coordenada. Deixa eu explicar o que é isso. Então, eu queria resolver, né, terminar, concluir essa parte aqui. Então, suponha que eu estou nesse caso, tem uma variedade, ela é coberta com duas parametrizações, né? Parametrização azul é como se fosse essa daqui. E a outra parametrização vermelha é como se fosse tudo isso aqui. Aí o fato é que as duas cobrem toda a variedade e a interseção é conexa. Então isso aqui já está claro. Suponha que essa diferencial aqui seja, determinante dela seja negativo. O que é que a gente faz? Aí tem um truquezinho, né? A gente vai mudar uma das parametrizações. Tá certo? Você pode mudar, por exemplo, assim. Então, aqui tem um certo domínio, né? Aí você vai aplicar no RN uma transformação que inverte a orientação do RN. Tá? Exercício RN é orientável, portanto tem duas orientações. A identidade é uma parametrização que, né, é uma parametrização, bom, portanto,
que dá uma orientação. Uma outra aplicação, nem sei o nome que eu vou dar, vou chamar aqui de, sei lá, de L, tá? L, vou considerar a seguinte aplicação do RN. Do RN, L de x1, x2, xn, eu troco a posição de duas coordenadas. A posição, ou eu posso fazer assim, por exemplo, menos x1 e o resto eu mantenho. Posso fazer isso. Tá certo? Então, claramente, né, a diferencial de L é a aplicação menos 1 e o resto 1. Tá certo? Portanto, determinante de DL já é linear, né? O diferencial é ela própria. Certo? Então, o determinante aqui é menos 1. Tá claro? Então, qual é a ideia? A ideia é que se isso aqui acontecer, se essa diferencial aqui for negativa, você vai compor uma das duas, tanto faz, você compõe com essa aplicação L. Certo? L é uma aplicação, né, linear, um isomorfismo, é tudo. Tá certo? Então, o L vai pegar isso aqui e vai levar aqui em alguém, né? Tá, sei lá, né? Tá invertendo a primeira coordenada, mas é um isomorfismo. Na verdade, o L seria mais ou menos assim, vai pegar, por exemplo, se isso aqui é a primeira coordenada, o L vai colocar isso aqui do outro lado, né? Faria algo assim. Né? Se isso aqui for a primeira coordenada. Todo ponto que está aqui eu coloco do lado de cá. Vocês entenderam? Então, o que é que eu vou considerar? Eu vou considerar agora essa aplicação. Essa aplicação eu vou chamar de y-til. Quem é y-til? Eu aplico L a menos 1, depois eu aplico y. Tá claro? Quando eu fizer agora tudo isso aqui com y-til, aí o sinal vai mudar. Tá claro esse argumento? É isso que ele fala. Mudamos o sinal de uma coordenada. Ficou claro o argumento? Beleza. Ian e Marisa. Marisa, acompanhou? Sim, professor. Muito bem. A projeção estereográfica, né, eu pedi para vocês já fazerem, né, observarem. Eu quero que vocês façam esse exercício. É um exercício, assim, bom de fazer, entendeu? É um exercício que dá tudo muito certo. Então, o que significa? Eu quero que vocês verifiquem que a esfera é uma variedade, né, construindo as projeções estereográficas pelo polo norte e pelo polo sul, tá certo? Verifica que a mudança de coordenadas lá, ela é um disomorfismo, né? Vai estar definido no Rn menos a origem, no Rn menos a origem. Fica lá a expressão explícita. Mas aí, observe o seguinte, né? Você está cobrindo a esfera, né? Pela projeção estereográfica, a gente está cobrindo a esfera com duas parametrizações. Uma parametrização cobre a esfera inteira, menos o polo norte. A outra parametrização cobre a esfera inteira, menos o polo sul. Então, a imagem, a interseção das imagens é a esfera menos 2 pontos. Só que a esfera menos 2 pontos, dimensão maior ou igual que 2, é conexa. S1 é também orientável, mas esse argumento, né, ele só vai servir para dimensão maior ou igual que 2. Se você pegar S1 e tirar 2 pontos, aí fica desconexo. Não quer dizer que seja não orientável, tá certo? Lá não é se somente se não. Nesse exemplo aqui não é se somente se não. Se ocorre, é orientável. Tá bom? Se não ocorre, não quer dizer que não seja orientável. Tá claro? S1 também é orientável, mas esse argumento vai garantir que Sn é orientável para a dimensão maior ou igual que 2. Porque, nesse caso, a interseção das vizinhanças coordenadas é a esfera menos 2 pontos, né? E dimensão maior ou igual que 2, isso aí é um conjunto conexo. Tá? Então, por esse exercício aqui, por esse exemplo, isso é uma demonstração de que a esfera é orientável, tá? Outra maneira de provar, não coloquei aqui, mas eu falei na primeira aula, né, que
a imagem, os conjuntos de nível, né? A pré-imagem do valor regular de funções diferenciáveis são, né, justamente são os conjuntos de nível de uma função regular, né, de uma função diferenciável. Os conjuntos de nível que correspondem a valores regulares, eles são subvariedades, né? São hipersuperfícies, na verdade, do RN. Isso pode ser feito no RN, o ambiente onde você está definindo, aquele negócio que eu fiz na primeira aula, você pode fazer numa variedade mais geral, tá certo? Você tem uma função definida numa variedade, tomando valores em R, aqui também pode ser outra coisa, o RK, e aí você olha a diferencial, né? Se a diferencial for não nula, né? Ou é zero ou é nula, então você disse que aqui é um ponto regular, o cara que está na imagem é chamado valor regular, então quando você olhar para a imagem de um valor regular, quando você olha para a imagem de um valor regular, isso aqui vai ser uma hipersuperfície aqui dentro. Não precisa ser o RN aqui não, tá certo? Isso é completamente geral. Então, o fato é que se essa variedade M é orientável, que é o caso do RN, então a imagem inversa do valor regular também é uma variedade orientável. Tá claro? Mas eu não coloquei isso aqui não. Tá no livro. Aqui tem esse exemplo legal, que é a aplicação antípoda na esfera. Né? Claramente é uma aplicação diferenciável, né? Quando você tem uma variedade, é um exercício também, está no livro do Elo, uma variedade contida em outra, né? Seria uma subvariedade. Né? Suponha que você tem uma função f definida na maior, tomando valores em qualquer lugar aqui. Uma outra variedade, por exemplo. E você, se essa função for diferenciável, tá certo? Então, se a fzinha é a restrição, então, se essa função é diferenciável, essa função é diferenciável, e a diferencial coincide, né? A diferencial de f no ponto P é igual a diferencial de f é igual. Agora, isso aqui só faz sentido para os caras que estão no espaço tangente a M. Agora, como M está contido em N, né? Esse aqui também é um vetor tangente a N, tá certo? Então, isso aqui faz sentido. Mas isso aqui, a igualdade só faz sentido para os vetores, para esses aqui. Isso aqui está definido em todo esse espaço. Isso aqui está definido só nesse subespaço. Tá certo? Então, o fato é que se uma função ela é restrição de uma função diferenciável, ela é diferenciável e a diferencial dela coincide com a diferencial da função que, no ambiente mais geral. Por que eu estou dizendo isso, né? Isso é bastante útil, exercício, vocês verificarem isso. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente usa sem falar, né? Eu tenho essa função aqui, bem simples, aplicação antípoda. Pega um ponto e leva em menos P, e essa aplicação é simplesmente, essa aplicação aqui, ela está definida em todo o RN, né? A esfera está contida no RN mais 1. Então, a gente está olhando a esfera aqui. Então, esses pontos aqui, P e menos P, é com relação à estrutura linear do RN mais 1. Entenderam? Então, por que ela é diferenciável? Porque no RN essa aplicação é diferenciável. Qual é a diferencial dessa aplicação na esfera? É a diferencial dessa aplicação no RN, que é menos a identidade, só que restrita ao espaço correto, tá certo? Qual é a observação? A observação é a seguinte, é que a observação é a seguinte, uma vez que você tem um ponto P aqui, tem um espaço, o espaço tangente a P na esfera, né, é o espaço que é ortogonal ao vetor posição, tá certo? E o espaço que é tangente a menos P também. Esses espaços são iguais, tá certo? Eu coloquei aqui isomorfo, mas, na verdade, né, são identificados, né? Tá claro isso? Isso aqui é importante. Então, você pode considerar essa aplicação do espaço tangente nele mesmo, tá certo? Essa aplicação, ela é menos a identidade, só que é menos a identidade nesse espaço aqui. Esse espaço aqui é um espaço euclidiano, um espaço, né, vetorial de dimensão n, e aí isomorfo ao
n, portanto. Então, o determinante dessa aplicação é menos 1 elevado a n. Tá certo? Pronto. Então, agora o que é que eu tenho? Eu tenho um difiomorfismo de Sn, tá certo? Cujo o determinante da diferencial dele é menos 1 elevado a n. Ou seja, ou ele é positivo, ele é positivo se n é par e é negativo se n é ímpar. Isso vai implicar que essa aplicação ela preserva a orientação quando n é par e inverte a orientação quando n é ímpar. Tá? Isso vai ser útil depois quando a gente estudar aqui o espaço projetivo e a orientação. Aí eu não terminei de preparar a aula, mas tá bom por hoje, né? Quinta-feira santa, hora de fazer o almoço. Eu vou falar na próxima aula mais sobre o espaço projetivo, tá certo? Vou colocar aqui só a definição. Tem várias definições do espaço projetivo, né? O Manfredo começa lá no espaço de retas, eu não quero falar daquele formato. Tá bom, acho que é complexo demais e não muito útil, mas isso aqui sim é bastante útil e digamos assim, generalizável. A gente vai considerar, né, a aplicação antípoda, ela induz uma relação de equivalência em Sn. Ou seja, eu digo, dois pontos, né, são equivalentes, módulo a aplicação antípoda, P vai ser equivalente a Q, tá? Se P é equivalente a Q, se, na verdade, é assim, né? Se Q é igual a P ou se Q é igual... eu posso... Se P ou Q, né, é igual a alguma potência de P, tá? K é alguma potência. Bom, mas você sabe, só tem, né, duas opções, ou um ou dois, né? Ou seja, se somente se ou o Q é o P, ou o Q é o menos P, tá certo? Então, o conjunto das classes de equivalência na esfera são essas aqui. Então, isso é interessante, né? Aí você vai considerar esse conjunto formal aqui, conjunto dessas classes de equivalência. Geometricamente já é complicado, tá certo? O que está acontecendo aqui geometricamente? Geometricamente, você pega a esfera, aí você está usando aqui só a metade, né? Tá certo? Porque você vai tomar um representante. Né? Você tem um ponto aqui e tem um ponto embaixo. Então, vamos tomar os representantes de cima. Só que aí, quando você chega aqui no Equador, você tem que fazer isso novamente, tá? Então, você ainda tem que identificar, aí não dá para desenhar, os pontos antípodas do Equador. A parte aqui aberta, eles são representantes de toda a parte de baixo. Agora, o Equador, você ainda precisa fazer essa identificação aqui. Por isso que não dá para desenhar o espaço projetivo. Tá certo? Seria o hemisfério superior da esfera unido com o Equador, mas sob essa mesma identificação. Tá certo? Isso aqui seria uma visualização do espaço projetivo. Tá certo? Então, o conjunto das classes de equivalência é bem um conjunto muito abstrato, tá certo? Mais ou menos isso. Aqui um desenho para representar isso. A gente chama isso aqui assim também. Isso aqui é a relação de equivalência, TIL, ou assim, tá certo? A maneira de representar, onde há aplicação antípoda. Na verdade, o que você está dividindo aqui, o quociente por um grupo, que seria o A e a identidade. Aqui é menos a identidade, né? No fundo, isso aqui é a esfera dividido pelo grupo Z2. É equivalente também, né? Porque esse grupo aqui é isomorfo ao grupo Z2. Bom, aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula, vou parar por aqui. Vamos mostrar que isso aqui é uma variedade diferenciável, né? De dimensão N. Tá? E aí a gente vai ver, por exemplo, que essa variedade, ela é orientável se N é ímpar e não orientável se N é par.
Tá bom? Bom, vou acabar a aula por aqui. Alguma pergunta? Não, professor. Valeu. Pronto.